Bora. Alô, 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 alô. Cara, gameplay de Viego de fundo, tá? Vai legal esse jogo aqui? Acredito eu. 미니언 생성까지 30초 남았습니다. O que eu quero dizer hoje? As mentiras que contam sobre o sucesso, né, cara? Tem muita coisa que se fala hoje em dia, e antigamente também. 미니언들이 생성되었습니다. E se não tiver uma mudança significativa nisso aí, a gente tá ferrado, né? Por quê? Por que estamos ferrados? Simples, cara. Bem simples. Há coisas que são literalmente reais, né? Porque. Ó, dando uma pincelada aqui, cara. Há coisas que são literalmente reais. Porque assim. É... Cobram demais. Além de cobrar, colocam no nosso imaginário, né? Que o sucesso, ainda mais hoje em dia, se você vê, por exemplo, casos como o Reuter, é você ter vários carros, pegar várias mulheres, né? E tipo, esse assunto ele é um pouco propagado já, né? E assim, até o cara que, tipo, é mais que vai mais contra essa massa, ele também fala disso, que é o Ryan Santos, né? De a vida tem um bordão dele, né? Que a vida é qual que é o bordão? Comer gente, né? Algo assim que ele faz, tem que comer gente. E assim, é complicado isso porque tem 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 pessoas hoje em dia que não querem, mano. Tipo assim, ah, não quero, só quero ficar no meu jogo, quero ficar na minha coisa e pronto, e é isso. Caramba, calma aí, vamos ver esse gank aqui, esse gank é interessante. Ele vai não. Ele não conseguiu dar o combo. Vai morrer? Acho que não, hein. Ah, não conseguiu dar o combo. Jogo até que bem ali. Então, tem gente que realmente não quer isso, né? De tipo, ah, eu não quero, tô de boa, né? Porque as mulheres, por exemplo, hoje em dia, elas estão desgastadas, né? Não é mais como antigamente de você ter aquele. Ter aquele. Toda aquela magia feminina, né? Toda aquela magia feminina, toda aquela coisa bonita, tá? E é complicado. É complicado porque se você chega socialmente em qualquer grupo assim de sujeitos, né? E vai lá, e, tipo, vai. Qualquer grupo de sujeitos, se você fala, ah, não, não tô afim não, cara, eu não quero pegar mulher não, tô de boa. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo, cara. O cara vai olhar pra você estranho, né? Olha pra você estranho. Ou, por exemplo, você tem um carro ou uma moto e você não quer, tipo, comprar um carro ou uma moto, tipo assim, mais elegante, né? Você quer ficar de boa na sua. Pô, pra mim esse carro tá ótimo, vou otimizar ele. Interessante, que não pegou o sonho porque o sonho é lento, né?
Legal, legal. Gostei dessa jogada do Viego. Então, tanto nessa evolução de carros quanto evolução de outros equipamentos, porque se você. Hoje em dia é muito comum. O que é muito comum hoje em dia? As pessoas olhar algum produto em casa e já querer comprar um novo, né? Ah, vou comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque eu quero. Tipo, não dá pra ficar sem. E vai comprando esses eletrodomésticos que não preenche o vazio. Porque assim, todo esse vazio que nós temos, ele é composto de vários tipos de. Quando eu falo de composição, tem o lado emocional, o lado familiar, tem o lado material, inclusive, né? Mas tem outros aspectos que compõem, né? E preenche de fato. Só que por falta desse conhecimento, que eu falei até em outros vídeos, dessa cultura toda, né? Da gente, o que acontece? Bem simples. É... Bem simples, fica à mercê, né? Fica à mercê. E além de ficar à mercê, o que acontece? Nossa, tem um saio aqui na jungle. Fica à mercê e fica sem saber o porquê. Porque é muito difícil, principalmente assim quando você vai tomando uma certa idade. É... Tomando uma certa idade, vai muito difícil você entender esses aspectos. E, assim, falando do lado interno, o lado interno mesmo, é... falando do lado interno, é como se fosse uma floresta, né? Se a gente não cuida, aquilo ali vai apodrecendo, apodrecendo, e vai chegar um tempo que o solo não vai ser mais tão fértil. E se o solo não é mais tão fértil, o que acontece? Acabou, né? It's over. E assim, é algo. É algo pra se levar em conta, tá? Vamos ver esse gank aqui. É algo pra se levar em conta porque se você perceber isso dentro de si, você vai comprando esses materiais e não vai te preenchendo, vai se tornando insatisfeito. Algo tá muito errado. Tá? Algo tá muito errado. E não só isso, tem o lado da comida também. Tem muita gente. Hoje em dia, tem muita gente engordando muito facilmente porque não sabe, não entende que aqueles gatilhos pra comida, né? Quando a gente fala de comida, você começa com a letra C, né? Então, assim, você tem a letra C, que é de crescimento, que é de construção, tá? Isso tudo tem um sentido. E toda essa construção, crescimento. Opa! Vamos ver essa gameplay aqui. E toda essa construção, esse crescimento, fica complicado porque. Porque você tá injetando. Nossa, você tá muito insano essa gameplay, cara.
Foram dar conteste, tá dando errado. Cara, ele entende todos os campeões, que insano. Você viu a Zeri? Insano, né, essa gameplay? Porque assim, a Zeri não é um campeão fácil. Então, vamos lá. Toda essa construção e esse crescimento, se for por produtos industriais, o que que acontece? Fica uma coisa muito louca, cara. Fica algo muito louco porque você vai construindo algo superficial, entendeu? Não é aquela construção orgânica. E o que que seria uma construção orgânica? Por exemplo, o que eu gosto, né, por exemplo, da mecânica quântica que dá pra aproveitar bastante é a água. Por que eu quero dizer isso? Porque quando você absorve a água no lugar desse crescimento, dessa construção, você está absorvendo algo puro, algo orgânico, algo que vai te trazer todo um aspecto puro também, tá? Vai te deixar mais. Cara, sabe o interessante do Viego? É que pode pegar uma ADC e fazer plays insanas, né? Cara, tá entre os melhores jogos, com certeza. Então, funciona orgânico, né? Então, todo esse preenchimento, ele vai sendo feito. E assim, quando a gente fala de solo, né, voltando desse lado interno, você precisa da água para deixar fértil. Precisa da água para regar ali e deixar crescer, entendeu? Para fazer essas construções e até te curar, tá? Porque se você coloca só produto industrial... O que acontece com o solo se você coloca só produto industrial? Ele vai apodrecer, obviamente, tá? E o tema ainda é porque sucesso, né? Porque pra você ver o tanto de coisa inútil e que não presta é colocado dentro de ti que, tipo, não faz sentido, entendeu? Esse sentido vai te dando um sentido industrial. Ah, você tem que comer tal produto, tem que comer tal coisa, tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E acaba que você vai entendendo que não é assim. Mas só que se for muito tarde, aquele solo já era. Você já era. Você fala, pô, não tem mais solução. Eu tô viciado nisso, eu tô viciado naquilo, não consigo mais fazer algo útil, tá? E assim, não tô nem falando aqui de algo exorbitante, né? De você fazer algo surreal, algo formidável, sabe? E assim, se você percebe isso e tipo, entende isso, pelo menos, se o solo já tá infértil, o ideal seria avisar para outras pessoas, né? Para que elas aprendam. Porque senão, acaba que você fica mal e outras pessoas também ficam mal, tá? E o mais importante aqui, cara, o mais importante de tudo,
o que tá atrelado, o que que entra de sucesso aí, né? Porque quando fala sucesso, e que eu já tinha falado em outros vídeos, entra nesse quesito de ter faculdade, que eu já falei 1 milhão de vezes, né? É sucesso você fazer tal faculdade, você teve sucesso. Como assim teve sucesso? Não é isso. E ao passar do tempo, ao passar dos anos, ao passar dos dias, vai entrando é, essa essa neblina, esse aspecto, essa coisa toda de que o que você fez da vida, né? Porque se você não tiver bem consigo mesmo, acabou. Se você não tiver bem consigo mesmo. E se você tiver, tipo, todo podre, todo industrializado por dentro, acabou. Você não vai conseguir fazer algo melhor que aquilo, tá? E assim, você vai querer culpar, vai querer fazer tal coisa, né? Vai querer jogar mais pra comida, ficar maior ainda do que já tá, né? E achar que a culpa é sempre dos outros, tá? E ou pensar em fazer outro tipo de curso, ou pensar em fazer outro tipo de coisa. E sempre vai nessa, sempre vai nessa, sempre vai nessa. E fica complicado, mano. Deixa eu ver essa gameplay aqui. Além de ficar complicado, fica insolúvel, tá? Então, voltando que é sucesso, né? Começando sempre com a letra S. Olhar essas palavras que começam e ver o que tá atrelado, né? Vem muito disso, de tipo assim, tem pessoas que realmente têm dinheiro e tem muito dinheiro, né? E elas são completamente insatisfeitas consigo mesmo. Eu não vou nem falar infelizes, porque assim, infeliz, assim, muita gente e dá pra solucionar um pouco disso. Assim faz. Legal, hein? Gostei. Então, muita gente fala, vou escrever um livro, vou fazer tal coisa e vou obter o sucesso da minha vida, né? Que, tipo assim, se torna algo engraçado, até porque, por exemplo, a gente tem IA, consegue fazer um livro muito rapidamente, apesar do livro não ser tão bom quanto esperado. Ou ser também, né? E fica nesse vai e vem infinito, tá? Sem saber o que é, porque não estudou de fato, tá? E sabe qual é o pior? Se você plantar algo que tá crescendo e é errado, tá? Algo que tá crescendo e é errado. Por quê? Muito simples. Se você tá plantando algo ali, ou seja, um curso que tá cursando, que tá crescendo na sua vida, que não é aquilo exatamente que você queria, acabou, né? Porque, vamos lá, voltando, queria quantidade, né? Quanto mais essa quantidade, mais
você vai ter mais coisa negativa e mais você vai aprender, usando o plano de descarte, né? Você mais vai aprender pro lado negativo, vai ficando mais insatisfeito, né? Maior, digamos assim. E isso tudo vai te agravando pra caramba, tá? Vai te agravando, vai te dando algo que tem algo inconstante. E pra você buscar a solução, você vai buscá-la, né? Vai puxar a sua gaveta lá do seu imaginário e falar, nossa, eu preciso comprar alguma coisa. Né? Eu preciso de tal coisa aqui e vou ter isso aqui, ponto. Aí acaba indo nessa via, acaba entrando, né? Comprando, consequentemente, e ficando ainda mais insatisfeito porque plantou mais alguma coisa ali industrial. Esqueceu desse lado orgânico, dessa reflexão, né? Desse silêncio, desse olhar para dentro, tá? E tá tudo bem errar uma vez ou outra, o problema é você tá constantemente no erro, né? Constantemente no erro. Porque tem que estudar de fato, sempre tem que estudar, cara. O sujeito que ele fala, não tem que estudar, mentira. Tem que sempre estudar, sempre tá estudando, sempre tá se aprimorando, sempre tá crescendo, né? Porque senão o crescimento dele vai pender pro lado negativo, tá? Vai pender pro lado negativo consequentemente. Porque sempre vai existir oportunidade, tá? Se a gente tá no mundo, tá? Tamo no mundo, isso aqui é falando metafisicamente, filosoficamente. Quando fala de oportunidade, é um certo portal, né? Tipo, a letra O, né? Dá essa ideia, né? A letra O é um portal, oportunidade. Vai ter algo ali que você vai abrir, você vai desvendar, você vai achar. Você vai aproveitar, tá? Mas só que para você aproveitar novamente, você tem que entender que, por exemplo, a letra A, ela tem essa base de pirâmide, né? Tipo, desse triângulo, tá? E por ter essa base de pirâmide, você tem que estar alinhado consigo mesmo e entender esse nivelamento de cima para baixo de você. Porque senão você vai ver a oportunidade e não vai aproveitar, não vai saber o que fazer. Tá? A oportunidade vai estar lá. E você não vai saber entrar nela, tá? Fazer algo com ela. Porque justamente você vai estar. Você não vai estar. Tipo, vai ter chuva, vai ter sol, né? Vai passar os astros, falando astrologicamente. E seu solo vai estar infértil. Você vai ser infértil. Aí, o que era para ser o sucesso se torna o maior insucesso do mundo. O cara do maior insucesso do mundo. Tá? E esse 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 aspecto, né, vai tomando suas próprias características, tá? Ou seja, traduzindo, né, de maneira mais literal ainda, vai tomando tua personalidade. Tá, e você não vai saber ali o que fazer. Porque já vai ser algo que você mesmo vai expressar de forma inconsciente, de forma espontânea. Tá? De forma espontânea. Você vai estar ali expressando, fazendo, sabe? Hum. E... O
que é mais interessante. Não são seus amigos ali que vai te trazer, né? Ou te mostrar o que é o sucesso, né? Falar. Porque eles não sabem, né? Nem as pessoas que estão no alto sabem o que é sucesso, mano. Nem as pessoas que estão no alto, assim, sobem, né? Que ficam no alto, falam, ah, isso aqui. Mano, elas não sabem o que é sucesso. Tipo, porque o sucesso pra elas, às vezes, foi algo inédito. Tá? Quando a gente compara, por exemplo, Elon Musk e Steve Jobs, esses caras foi algo inédito, algo que aconteceu na realidade, que ele estudou, que ele se aprimorou, que ele olhou e observou e abriu o portal e ele foi. Né? Não tem mais como criar uma linha de iPhone novamente tão inédita como era antigamente. Então, essa palavra, ela precisa de uma adaptação. Ela precisa de uma reflexão muito grande, senão o sujeito ele vai ficar extremamente perdido, tá? Você finalizar um curso não vai te trazer, tipo, porra nenhuma, cara. Você não vai ficar com aquele, pô, fiquei, agora eu sou super astro, não sei. Não, não, esquece isso. Esquece isso, cara, esquece isso. Não vai te trazer esse o que o sucesso de fato, o que a palavra é pra trazer, né? O cara super glamouroso, super feliz, óbvio que não. Tem gente que às vezes pra conseguir falam de sucesso na vida, né? O que é o sucesso na vida? É você trabalhar muito, conquistar o quê? Trabalhar muito e conquistar o quê exatamente? Hum. Ah, vou trabalhar muito, vou conquistar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Óbvio que não, cara. Não é assim. Começa a play. Então, voltando, né? Reflexão. Assistir um, dois, ler alguns livros, entender o que os autores falam, tá? Justamente, quando a gente volta de novo na palavra A, desse aspecto de pirâmide, né, que a própria letra A faz, essa construção, tá? Porque você vai entendendo e trazendo os personagens à tona, não só pro imaginário, mas pra sua vida real, e vai. Por isso que eu acho muito assim a fala do Raya muito, tipo, muito estranha, né? Porque tem algumas coisas que ele fala que são realmente interessantes, mas quando ele fala disso, é estranho, porque os personagens do Brasil mudaram pra caramba, né? Ou seja, você não tem mais os mesmos personagens, a história ela mudou. E por a história ter mudado, precisa-se dessa adaptação, dessa construção, dessa evolução. Senão, você vai ficar perdido para sempre e tudo que for construído ali pra ti vai ser inútil. Vai ser o Industrial Man. Né? É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo, guys.